Sim. Queridos, nessa noite, o Senhor colocou no meu coração um desejo de falar com vocês sobre uma importante escolha que a gente precisa fazer na vida. A escolha entre ser um fariseu ou ser um cristão. E hoje, quando a gente vai pregar, quando a gente vai dar um estudo bíblico ou fazer qualquer coisa desse tipo, a gente está muito acostumado, né, a usar o Novo Testamento, porque talvez seja até mais próximo da nossa realidade, do cristianismo que a gente aplica hoje em dia, por mais que o Antigo Testamento também é Bíblia e a gente também usa. Ali tem muito de cultura, também muito de tradição, e a gente acaba por usar as palavras do Senhor Jesus com mais frequência, as palavras do apóstolo Paulo, dos apóstolos. Mas no tempo de Jesus, o Antigo Testamento era a única Bíblia que se tinha, né? E quando a gente olha para aquele período da história, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos algumas figuras muito importantes. A gente vê os patriarcas, a gente vê os juízes, os profetas, os sacerdotes, os reis. Só que quando a gente começa a olhar o Novo Testamento, surgem algumas figuras totalmente inusitadas, diferentes, que não tinha no Antigo, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios, né? E eu não vou falar dos saduceus e nem dos essênios essa noite, mas eu queria falar um pouquinho sobre os fariseus, que a gente fala bastante, mas eu não sei quantos conhecem, né, sobre o que os fariseus eram, o que eles representavam. E os fariseus, eles eram das escolas filosóficas judaicas os mais populosos, os mais conhecidos, os mais influentes. Eles tinham uma grande aceitabilidade, principalmente nas camadas mais pobres da sociedade. E para a gente entender como que esse grupo surgiu, eu queria voltar um pouquinho na história com vocês. O profeta Daniel, lá no capítulo 11, ele já tinha profetizado que um exército viria do norte, invadiria a cidade de Deus, destruiria as suas muralhas e colocaria dentro do templo um sacrilégio horrível. E isso aconteceu com Antíoco IV, que foi o rei da Síria. A Síria fica no norte. Eles desceram, invadiram Jerusalém, interromperam os sacrifícios que eram feitos no templo dia após dia, colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo e, para afrontar mesmo os judeus, eles sacrificaram um porco no Santo dos Santos. O porco era um animal considerado impuro para os judeus. E isso faz os judeus ficarem tão revoltados, tão angustiados, que explode então a famosa revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus, tem esse nome por causa da família de Macabeu e toda a sua família que liderou, né, esse movimento. Eles conseguem então expulsar Antíoco IV e o seu exército e coloca de novo no poder uma nova linhagem judaica de governantes, sendo que um dos mais polêmicos foi Alexandre, que tinha uma grande rejeição por parte do povo, porque era um rei extremamente violento, um rei que fez muitas escolhas ruins e que também não era da linhagem de Davi, né, que era uma coisa muito importante para os judeus, ter no trono alguém que era da linhagem de Davi. Então, quando ele morre, um pouco antes, né, ele prepara o terreno para que a sua esposa assuma o poder. A esposa de Alexandre se chamava Alexandra. Que criativo, né? Foram feitos um para o outro. Só que Alexandra, muito diferente do seu esposo, era uma mulher simpática, era uma mulher que tinha o carinho de todo o povo, era uma mulher extremamente preocupada em cumprir a lei de Deus. E é nesse momento que os fariseus, que já existiam, e ninguém sabe exatamente como eles começaram, mas eles ganham força total nesse momento, porque como Alexandra tinha essa grande preocupação de fazer valer a lei de Deus, de fazer se cumprir a lei de Deus, ela encontra nos fariseus um grupo de grande apoio, e ela acaba dando muita autoridade para esse grupo. A palavra fariseu, ela tem uma origem que quer dizer algo como separado, porque eles se consideravam separados do restante da sociedade para se dedicar intensamente ao estudo da lei e à sua aplicação para tentar fazer com que a lei seja obedecida, que ela seja cumprida da forma mais pura e genuína possível. Só que eles se achavam muito superiores ao restante do povo justamente por conta disso, por terem tanto conhecimento, já que eles começaram a criar as escolas, né, de rabinos, e vai passando esse conhecimento. Muitas das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler, não sabiam escrever, e eles eram os doutores da lei, né, eles eram pessoas extremamente estudadas.
E eu já até comentei com os irmãos quando eu preguei no primeiro domingo à noite, que eu estou lendo o livro do Flávio Josefo, e curiosamente ele tem um trechinho que ele fala sobre os fariseus lá. E eles falam o seguinte: se Alexandra controlava a nação, os fariseus controlavam Alexandra. Eles conseguiram manipular aquela mulher de uma tal forma que eles ficaram livres para banir pessoas, convocar reuniões, libertar, prender, matar quem eles quisessem. Tudo que eles falassem que fosse em nome de Deus, ela dava o aval e eles faziam. Então, irmãos, esse grupo até surgiu com uma proposta muito válida. O povo tinha ido para o cativeiro, teve contato com várias outras, com outras culturas, com outros deuses, e isso poderia deixar o povo impregnado de idolatria, que foi um marco negativo na história do povo de Deus. Desde o Gênesis, você vai passando todo o Antigo Testamento, o povo sempre foi idólatra. E eles falaram: a gente precisa purificar esse povo, a gente não pode deixar com que eles se rendam às culturas pagãs. E agora eles estavam dominados pelo Império Romano. Se vocês pensarem no Panteão, tinha um deus para cada coisa, e eles não conseguiam nem lembrar a quantidade de todos os deuses que existiam. Então eles falaram: a gente não pode deixar o nosso povo aceitar e abraçar essa cultura que está em todas as esquinas, porque os exércitos estavam lá, a cultura greco-romana estava lá. E eles falaram: não, a gente precisa proteger o nosso povo dessas influências negativas. Então, no começo, a proposta dos fariseus era muito louvável, manter o povo fiel à palavra de Deus. Só que esse povo, os fariseus, eles não consideravam apenas as escrituras, eles consideravam também a tradição oral. O que era a tradição oral? Eles consideravam que tudo que os profetas, os sacerdotes, o sumo sacerdote ensinava e ia passando oralmente de uma pessoa para outra, não chegou a compor a palavra de Deus, mas eles registravam isso e consideravam que isso era uma coisa importante de ser mantida. E é por isso que quando a gente vai ler Mateus 15, versículo 2, não precisa ler agora, mas se você quiser depois ler na sua casa, os fariseus chegam perto de Jesus e falam assim: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E coloca o dedo na cara mesmo para acusar. E deixando aqui um parênteses muito importante, principalmente eu da área da saúde, eu jamais vou ser contra lavar a mão antes de comer, tá? Então, continue higienizando as suas mãos. Mas a grande questão é quando você pega uma coisa que é uma tradição e transforma ela em doutrina. Você pega um costume e usa isso para taxar quem é pecador e quem não é pecador. E é isso que eles estavam falando. Então, Jesus ouve aquela acusação, e Jesus sabia que aquilo não era a palavra de Deus, era uma tradição que eles mesmos criaram, e eles aproveitam essa tradição oral para começar a inserir todo tipo de costumes que eles quisessem. E é por isso que quando a gente olha o judaísmo no Novo Testamento, ele já está muito diferente do Velho. Porque os fariseus, principalmente, eles conseguem moldar a sociedade judaica para fazer a sociedade ficar do jeitinho que eles queriam. Então, Jesus ouve essa acusação e responde com uma outra acusação, muito mais grave. Ele falou o seguinte: então tá bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. A lei, a palavra de Deus, lá no Pentateuco, manda honrar pai e mãe. E quem amaldiçoar o pai e a mãe deve ser executado. Mas vocês, com as tradições de vocês falam que se o seu pai ou a sua mãe precisar de ajuda financeira, mas você preferir usar esse dinheiro para ofertar no templo, vocês estão livres da obrigação de honrar o seu pai e a sua mãe. E aí Jesus fala: por causa da sua tradição, vocês anulam a lei de Deus e forçam o povo a desobedecer o que o Senhor, o próprio Senhor, ordenou. E é por causa desse amor ao dinheiro que eles começam a perseguir Jesus. E eles começam a fazer com que as pessoas agissem de uma forma contrária ao que Deus mandou. Quando Jesus, inclusive, estava pregando que nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro, os fariseus estavam ouvindo essa pregação de Jesus. Eles iam aonde Jesus ia para tentar pegar Jesus no pulo. E aí, Lucas, capítulo 16, versículo 14, fala o seguinte: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Jesus estava falando: não podemos amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E eles zombavam disso. O que tem de graça nisso? O que tem de errado nesse ensino? Mas eles zombavam porque o amor deles era ao dinheiro. Esses homens, eles se achavam tão santos que Jesus, quando pregava a necessidade de arrependimento dos pecados, em Lucas 7, do 29 ao 30, diz que todo o povo
inclusive os publicanos, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados. Repara, rejeitaram o propósito de Deus para eles. Os fariseus, eles ensinavam, porque a lei ensinava, que um dia o Messias iria vir. E eles pregavam isso, o Messias virá. E aqui está o Messias, diante deles, na frente deles, pregando o reino de Deus, dizendo que a salvação chegou, de que um novo tempo começa. E então, eles rejeitam a Jesus por causa da raiva que eles sentiam, porque Jesus toma o lugar deles. Porque quando Jesus chegou, o foco era ele agora. Os fariseus, eles não conseguiam pregar com a mesma autoridade de Jesus, não conseguiam arrastar multidões da forma como Jesus fazia. Jesus mostrava o quanto o reino de Deus ele era muito diferente dessa religiosidade que os fariseus ensinavam, e isso deixava eles morrendo de raiva. Os fariseus, então, começam a perseguir Jesus para tentar descredibilizar o ensino de Jesus. Eles tentam trazer para Jesus questões difíceis, perguntas difíceis, porque se Jesus não soubesse, ele ia errar, Messias que não sabe responder uma perguntinha. Eles tentam colocar Jesus como um mestre fake, alguém que não é verdadeiramente mestre, que não sabe a palavra de Deus tão bem quanto eles. Só que eles não conseguem. Então, o que eles fazem? Tentam armar situações para ver se Jesus ia se contradizer. Tentam jogar Jesus contra o povo, tentam jogar Jesus contra o Império Romano. Tentam difamar Jesus entre o povo, dizendo, esse aí, o Messias de vocês, o rei de vocês, ele come, ele senta à mesa com traidores do povo, com coletores de imposto, com prostitutas. Olha o tipo de gente com quem ele anda, esse que é o Salvador de vocês. Quando Jesus ele realizava um milagre, mas era no sábado, eles esqueciam completamente do milagre e só focava de que foi feito no sábado. Quando era feito em outro dia da semana, eles tentavam provar a todo custo de que não era um milagre. Em Lucas, capítulo 19, do 37 ao 39, diz assim, está aí na tela para vocês lerem. Inclusive, eu nem vi quem trouxe água para mim, mas obrigado, viu? Lucas 19, 37 ao 39 diz, quando ele, Jesus, já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por causa de todos os milagres que tinham visto. Jesus curou muita gente, Jesus fez muito milagre público, na frente de todo mundo. E eles exclamavam, o povo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Em João 8, versículo 12 e 13, está registrado o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram, você está testemunhando a respeito de você mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus chega a expulsar um demônio, e, em parênteses, os fariseus também faziam exorcismos, Então, quando Jesus expulsa um demônio, que eles provavelmente não tinham conseguido fazer, eles chegam à loucura de dizer que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, que seria, na tradição, o chefe dos demônios. E eu fico pensando assim, que demônio imbecil é esse que vai dificultar o próprio trabalho, dando poder para alguém atrapalhar a obra dele mesmo? Cadê o sindicato dos demônios que não vê um negócio desse? E é o que Jesus fala, um reino dividido não vai continuar de pé. Não tem como eu expulsar demônios pelo poder dos demônios. Mas os fariseus estavam com tanto ódio que eles falavam coisas que sequer faziam sentido. Tudo para não aceitar quem Jesus era. E aí, se não bastasse fazer milagres, pregar com autoridade, arrastar multidões, ele ressuscita mortos. E aí ele vai e ressuscita Lázaro. E aí em João, capítulo 12, 18 e 19, diz assim, muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, que foi a ressurreição de Lázaro, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olha como o mundo todo vai atrás dele. Eles estavam com ódio, porque o foco era Jesus. Depois, cansados de arrumar uma simples acusação, eles passam a tentar prender Jesus.
E aí a gente vê um diálogo que está registrado em João 7, do 44 ao 49, e eu vou usar muito texto hoje, tá, gente? Se acostuma. Eu vou contar essa história hoje através da própria Bíblia. E diz assim: alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não prenderam Jesus? E aí os homens vão responder: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Só que mal sabiam eles, meus irmãos, que foi a ralé que entendeu tudo. Eles entenderam quem Jesus era e o que Jesus veio fazer. Prender Jesus era uma tarefa muito difícil. E com o passar do tempo, prender já não era mais o bastante. Jesus precisava ser detido a qualquer custo. E então, em Mateus 26, do 3 ao 5, diz o seguinte: naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vamos pular para o versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Eles estavam achando que eles estavam com o controle nas mãos. Mas até o fato de Jesus ser entregue por 30 moedas de prata era uma profecia exata do profeta Zacarias. Então, até aqueles que estão achando que estão indo contra a vontade de Deus, mesmo por rebeldia, eles estão dentro do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, porque Deus é soberano, Ele tem um controle da história. E até aquele que vai contra a vontade de Deus, até o próprio Satanás, que acha que está destruindo, ele só faz o que o Senhor permite que ele faça. E muitas vezes, aquilo que ele acha que está fazendo contra Deus, faz parte do propósito de Deus. Até Satanás pode ser permitido fazer coisas, se for essa a vontade de Deus e o plano do Senhor. Bom, o capítulo 27 vai continuar falando, de Mateus, vai continuar falando para a gente as atividades desse grupo. No versículo 1 fala assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, entendam aqui, os fariseus, ele devolveu as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e se enforcou. Pulando para o versículo 11. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ou seja, pelos fariseus, ele nada respondeu, cumprindo a profecia de Isaías: como uma ovelha muda que vai ao matadouro, não abriu a sua boca. Os líderes religiosos estavam de frente do governador, acusando Jesus. Versículo 13, então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. E para um prisioneiro ser conhecido, irmãos, é porque coisa boa ele não fez. Ele ficou conhecido pelas coisas horríveis que fez. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E aí vem o versículo 18 que eu acho muito interessante. Sobre Pilatos, porque ele sabia que haviam entregado Jesus por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás
e mandasse executar Jesus. Veio deles a iniciativa de persuadir as pessoas para que matassem o inocente e devolvessem para a sociedade um cara que era revoltoso, alguém que foi contra o Império Romano e que tinha na sua lista uma série de assassinatos. Foi essa pessoa que foi devolvida para o meio do povo inocente, colocando em risco todas aquelas pessoas. Olha a que ponto uma pessoa movida pela inveja, pela ganância, pelo desejo de ter status, ela consegue fazer: inventar acusações falsas, matar um inocente, jogar de volta para a sociedade uma pessoa extremamente perigosa. Então, versículo 21, então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Repara que eles não tinham uma resposta para a pergunta: o que Jesus fez? Não havia uma acusação, Jesus não fez nada. Na verdade, ele fez muita coisa. Ele curou paralíticos, ele devolveu vista aos cegos, ele proclamou o reino do Senhor, ele devolveu dignidade às pessoas, ele deu boa notícia aos pobres, ele levou salvação, ele fez muita coisa, mas de errado ele não fez nada. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Como se já não bastasse os fariseus serem responsáveis por uma prisão injusta, pelo suicídio de uma pessoa que tinha um ministério, que foi tomado de remorso, e que eles colocam tanta culpa sobre os ombros de Judas, que Judas se enforca. E aqui deixa um pequeno OBS. Era necessário que Jesus fosse traído, mas não era profecia de que o traidor precisava se matar. Poderia haver salvação para Judas. E nas mãos dos fariseus estavam também esse sangue inocente. Jesus é condenado à morte sem nenhum crime. Barrabás, extremamente criminoso, é devolvido para a sociedade. No fundo, eles só estavam fazendo tudo isso por raiva, porque eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Eles não conseguiam atrair as multidões, porque o ensino deles era falso, era teatral, era pesado, era hipócrita. O ensino de Jesus mudava a vida das pessoas. E mesmo que, se lá no fundo eles ainda acreditassem, né, que Jesus era um impostor, a gente tem um texto de Mateus 27, do 41 a 43, que nem na cruz eles deixam Jesus em paz. Eles já estavam conseguindo o que eles queriam: matar o Filho de Deus, que eles achavam que era um impostor. E o texto fala o seguinte: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Esse é o rei de Israel, desça da cruz agora e creremos nele. Mesmo que ele descesse, meus irmãos, eles não creriam. Não creriam. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois ele disse: sou o Filho de Deus. Não bastava matar Jesus, eles precisavam debochar, humilhar. Tamanho coração fechado, tamanho coração duro que esses homens tinham. Só que Jesus não desceu da cruz. Jesus ficou lá porque ele lembrou de mim e de você. Pessoas que, apesar de todas as falhas, apesar da gente errar tanto, apesar da gente ter tanta coisa da qual a gente tem para se envergonhar, a gente reconheceu que ele era o Filho de Deus. E a gente decidiu entregar o nosso coração a ele. A gente decidiu viver uma nova história com esse Jesus. Mas os fariseus não. Eles estavam decididos a não querer entender que ali na frente deles estava o cumprimento de toda a Escritura, que eles se achavam os doutores, que eles ensinavam, que eles pregavam. O Messias que eles aguardaram a vida inteira estava ali diante deles e eles escolheram matá-lo. E muitas vezes você tem um Salvador na sua frente e cabe a você decidir o que você vai fazer com isso. Se você vai abraçá-lo, ou se você vai querer matar ele dentro de você. Jesus não força a barra, ele te dá esse direito de escolha. Só que aí Jesus morre. E aí eu fico imaginando a cabeça dos fariseus: vencemos.
aquele impostor foi derrubado. Só que, para surpresa dos fariseus, uma coisa muito inusitada acontece, inclusive pouca gente se lembra disso. A gente sabe que Jesus morreu, foi crucificado, mas não sei se todo mundo lembra disso, que a palavra de Deus nos fala, que após Jesus expirar, após ele entregar o seu espírito, o véu do templo se rasga de cima a baixo, era um pano extremamente grosso, e ele se rasga de cima a baixo. A terra inteira treme, as rochas se partem e pessoas santas que estavam sepultadas ressuscitaram, entraram em Jerusalém, porque o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Eles entraram em Jerusalém e todo mundo viu os mortos ressuscitados, inclusive os fariseus. Então, gente, não é possível que eles pensaram, é coincidência, imagina, o véu do templo se rasga, a terra treme, as rochas se partem, um monte de gente santa ressuscita, entra na cidade, mas isso é uma coincidência. Eu tenho certeza que isso mexeu no coração deles. E repara, os soldados romanos que não tinham estudado a Torá, que não eram judeus, que não eram religiosos, diante de tudo aquilo, perceberam e gritaram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Até eles reconheceram, não, isso não é uma coincidência, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Eles perceberam, eles tiveram tempo, eles olharam os sinais e não endureceram o seu coração, mas os fariseus não. Até diante desses sinais, eles se recusavam a reconhecer o óbvio, ele não é um homem como outro qualquer. E mesmo depois que a poeira abaixou um pouco, lá no fundo eles não esqueceram de uma coisa, esse Jesus, esse impostor, ele já tinha até falado que morreria, mas aí é óbvio, ele está fazendo um monte de coisa errada, a gente ia matar ele, mas ele também falou que ressuscitaria no terceiro dia. E sabe por que eu estou falando que os fariseus endureceram o coração? Porque se eles fossem sinceros no seu coração de achar que Jesus era um impostor de verdade, após ele morrer, acabou. Não teria mais preocupação se eles realmente acreditassem que Jesus era fake, que Jesus era um impostor, ele está morto, acabou, já era, acabou o perigo, a vida volta ao normal. Mas o que a gente vê em Mateus 27, do 62 ao 64, é o seguinte: no outro dia, que era o seguinte da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Pilatos concede esse desejo e fornece, então, para a guarda do túmulo de Jesus, 2 destacamentos de soldados. Isso equivale a 200 soldados guardando uma rocha. Era uma caverna que tinha uma pedra que tampava a entrada. 200 soldados do Império Romano estavam guardando aquele túmulo até o terceiro dia. E então, no dia em que Jesus falou que aconteceria, porque tudo que ele diz acontece, que foi a mensagem que eu já trouxe, no começo do ano. Então, houve um grande terremoto causado pela descida do anjo. Esse anjo rola a grande pedra, se assenta sobre ela. E em Mateus 28, versículos 5 e 6, diz que esses anjos conversam com as mulheres que estavam ali e os soldados, assustados, morrendo de medo, não fogem, porque eles sabem que se fugissem seriam mortos. Mas eles ficam por perto, a ponto de conseguir ouvir a conversa dos anjos com essas mulheres. E o anjo fala, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo que eles viu descerem do céu e causaram um terremoto, essa experiência impactante. Agora esse próprio anjo está falando o seguinte, olha, ele não está aqui não, ele ressuscitou, assim como ele falou que aconteceria, aconteceu. E todos aqueles soldados do Império Romano ouviram que ele era o Filho de Deus. Assim como ele falou que faria, aconteceu. Só que os fariseus não estavam lá nesse dia, mas a mensagem chegou para eles. A notícia correu. Os soldados não tinham mais um corpo para dar prestação de contas. O corpo não estava mais lá. O que a gente vai falar? A gente vai morrer. Só que eram 200 testemunhas. Mesmo que eles quisessem inventar uma história, se uma pessoa falasse, isso aí foi tudo inventado, o que aconteceu foi que eles venderam o corpo, perderam o corpo, sei lá. Bastava uma pessoa que já era, mas 200 testemunhas viram o que aconteceu.
Pulando para o versículo 11 do capítulo 28. Alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, que eram os fariseus, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. 200 soldados, todos estavam dormindo ao mesmo tempo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje, até os dias em que esse texto foi escrito. Meus irmãos, até mesmo diante da ressurreição, com provas indiscutíveis, eles continuavam arrumando formas e elaborando planos e criando estratégias e se esforçando para não aceitarem quem Jesus era. Não aceitar Jesus como Salvador. Eles queriam os seus privilégios, porque se Jesus fosse Salvador para eles, a sua profissão já era, a sua profissão acabou. Eles não tinham mais como continuar com o seu glamour, com a sua vida boa, sendo aplaudidos nas reuniões coletivas, sendo convidados para os almoços. Acabaria a vida boa, acabaria o privilégio, o destaque. Eles não abriam mão disso, eles não abriam mão dos seus títulos, das suas posses, da sua fama, da sua influência. Para eles isso era muito mais importante. Só que a gente sabe que nem todos os fariseus eram assim. E eu queria lembrar para vocês o exemplo de um deles, chamado Nicodemos, que ele viu Jesus operando milagres, assim como os outros também viram. Só que ele chegou para Jesus, e João registra isso, essa conversa de Jesus com Nicodemos, e Nicodemos fala assim: Rabi, sei que nenhuma pessoa pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele estudou a lei, ele viu os sinais e ele foi sincero com ele mesmo. Eu não posso negar o que eu estou vendo. Eu não posso ignorar esses sinais, eu não posso ignorar o que está acontecendo aqui. Esse homem não é como um outro qualquer. Ele não é mais um, ele não é um impostor, porque os judeus já tinham visto muitos falsos profetas. Eles já estavam calejados de lidar com pessoas falsas, pregadores falsos. Mas ele falou: não, esse é diferente. Ele optou por deixar o seu coração aberto. E a gente não pode garantir, mas tudo indica que Nicodemos fez uma opção por Jesus. E talvez uma das grandes provas disso está em João 19, do versículo 38 a 40, que fala o seguinte: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Tinha medo, tinha vergonha, não sabia o que podia acontecer se ele falasse abertamente que era seguidor de Jesus. Sabiam como os judeus eram. Porque ele tinha medo dos judeus, o próprio texto já diz. Ele estava acompanhado de... acho que eu pulei um versículo, peraí. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo embora. Versículo 39. Ele estava acompanhado de quem? Nicodemos. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Meus irmãos, então, já caminhando para a reta final dessa mensagem, diante de toda essa exposição, de toda essa história dos fariseus, da sua origem, da sua relação com Jesus, eu queria então trazer 5 aplicações práticas para a gente, que eu não vou me alongar, vou só dizer para que você reflita sobre isso. A primeira delas é que os fariseus começaram com um bom propósito, mas eles se perderam no meio do caminho. E quantas vezes a nossa vida com Deus não é exatamente assim? A gente começa tão bem, a gente começa tão certo, mas no meio da nossa caminhada, a gente toma outros rumos e a gente se torna um religioso profissional, a nossa vida espiritual vira uma coisa mecânica, vira uma rotina. Cuidado para você não estar vivendo uma religiosidade, ao invés de estar vivendo Jesus. A segunda aplicação prática que eu queria trazer com essa história é que viver segundo os propósitos de Deus para nós vai nos afastar da fama, do prestígio, das riquezas, dos aplausos,
Porque o verdadeiro cristianismo é aquele onde Cristo é glorificado, não a gente. O foco é Ele, não somos nós. E quanto mais a gente lutar contra a vontade de Deus para nós, quanto mais o nosso eu estiver no centro das decisões, as nossas vontades forem as mais importantes, os nossos sonhos, os nossos projetos, mais cegos e distantes de Deus nós vamos ser, assim como os fariseus. Em terceiro lugar, é um grande erro a gente achar que se aquela pessoa da nossa família que está afastada dos caminhos do Senhor, ou aquele parente que não é convertido, presenciasse o sobrenatural de Deus, isso mudaria a vida dessa pessoa e que ela finalmente tomaria uma decisão por Jesus. Os fariseus nos mostram que você pode ver o milagre que for, você pode ver o sobrenatural que for. No final das contas, é uma escolha entre Jesus ou Barrabás, e é você que tem que fazer essa escolha. Não é ver ou não ver o milagre, não é ver ou não ver Deus agir. É você tomar uma escolha após conhecer quem Jesus é. Você precisa escolher abrir o seu coração ou fechar o seu coração. Não é o que Deus pode fazer, que Deus pode fazer muitas coisas, mas é o que você vai escolher. Em quarto lugar, todos nós, irmãos, precisamos igualmente de Jesus. Os líderes religiosos, os super espertos, os doutores da lei, que tanto tinham estudado, que tanto tinham pregado, não entenderam quando o Messias que eles tanto pregaram finalmente chegou. E o ladrão da cruz, que começou o ato da crucificação zombando de Jesus, no meio do processo, entendeu quem ele é, num curto período de tempo, se arrependeu e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão, o bandido, precisa de Jesus. O religioso, o doutor da lei, o pastorzão precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Sem Ele, nós estamos perdidos. E quanto mais certinho você se achar, quanto mais justo você achar, eu tenho um emprego honesto, eu pago os meus impostos, não tem gato na minha casa, não animal, né? Gato na luz, gato na água, eu sou todo corretinho, declaro imposto de renda, trato as pessoas com respeito. Eu só não aceitei Jesus como meu Salvador, mas a minha vida é impecável. E tem muita gente que, porque acha que não é pecador de verdade, essas pessoas se acham tão boas, tão honestas, tão dignas, que não precisam de uma religião, como eles falam. Mas quanto mais a gente se acha bom, mais cego e mais perdido a gente é. E os fariseus provam isso para a gente. Não deixa seu coração te enganar nessa noite. Jesus não veio para quem é moralmente corrompido só. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único, o único Filho que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê. Não é toda prostituta, todo ladrão, todo bandido, todo político corrupto, não. Todas as pessoas que crerem nele não morram eternamente, mas tenham a vida eterna. Jesus, ele veio para todos. Ele veio para aquele que é desprezado pela sociedade, para aquela pessoa que não vale um centavo. Mas ele veio para você também. Você está no mesmo nível do pior dos bandidos, porque sem Jesus morre ele, morre você também. E você precisa entender isso nessa noite. A sociedade vai falar que você está muito acima do nível dos outros. Eu tenho essa triste notícia para te dar. Nesse mundo, sim. Mas diante de Deus, o que baliza a gente é ter ou não ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você tem, você está salvo. Se você não tem, você está condenado. E você precisa dessa decisão na sua vida. E em quinto e último lugar, durante a crucificação de Jesus, a gente gosta tanto de falar sobre os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus que ficaram 3 anos do lado dele, ouviram tanta coisa, viram Jesus fazer tanta coisa. Mas com exceção de João, naquele momento em que Jesus está morto, está morrendo, todos fogem, todos abandonam Jesus. E Nicodemos e José de Arimateia, que era o rico e o religioso, que adoravam a Jesus secretamente, com medo, com timidez, com uma fé fraca, quando o corpo estava lá pendurado no madeiro, já sem vida. Se dependesse dos apóstolos, aquele corpo ia ficar lá até a ressurreição.
Quem foi pedir o corpo de Jesus foi Nicodemos e José de Arimateia. E o que isso tem a ensinar para a gente? Que é melhor ser um discípulo tímido, um discípulo fraco, um discípulo que entende a sua limitação, do que um discípulo que foge. Sabe, talvez você não vai ser aquela pessoa que, assim como os apóstolos, vão colocar a mão nas pessoas, as pessoas vão ser curadas, levantar. Talvez você não vai, a sua fé talvez seja tão pequena, assim como a minha. Eu sinto que minha fé é muito fraca. Eu estava conversando com a Luciana, eu falei, Luciana, não sei se eu vou conseguir chegar para pregar, porque o noticiário falou que ia chover, já se prepara para assumir o meu lugar se não conseguir chegar. E hoje à tarde eu vi que a chuva caiu 15 minutos depois de eu ter passado. E a Avenida Brasil foi fechada. Essa chuva que não caiu aqui, caiu lá para baixo. E a Avenida Brasil fechou, ninguém conseguia passar. E eu passei por lá às 7h30. A Avenida Brasil ficou interditada às 7h45. E esse é o Deus que a gente serve. Então, meus irmãos, eu estou aqui, uma pessoa com uma fé tão fraca. Mas é melhor você ser assim um discípulo tímido do que um discípulo que foge, uma pessoa que nega até o fim da sua vida que Jesus é o Senhor. Nem que seja no último momento, quando ele já está lá, morto no madeiro. Nicodemos vai lá, pede o corpo, desce, bota as especiarias, enrola num pano super fino. Sabe o que é isso? Adoração. No último momento, ele falou, não, eu não sei se as pessoas vão me ver, não sei se elas vão entender o que eu estou fazendo aqui, não sei se eu vou ser criticado, não sei se eu vou perder o emprego, mas nem que seja no último momento, eu vou fazer a coisa certa. E você ainda tem esse tempo, meu irmão. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima, que a gente já está terminando, e eu queria finalizar dizendo, meus irmãos, que antes de Jesus, todos nós somos fariseus. Mas a gente aprendeu nessa noite que existe fariseu que fecha o seu coração. E tem fariseu que abre o seu coração para Jesus. Tem fariseu que muda de caminho. Tem fariseu que resolve conhecer Jesus mais de perto. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Baixe a sua cabeça. E eu não sei se em algum momento você já tomou essa decisão. Eu não sei se em algum momento você já pensou sobre isso. Não sei se em algum momento você até tomou essa decisão, mas abandonou esse caminho. Você sabe que você está distante do que Deus já falou ao seu coração no passado. E aí a pergunta que eu quero te fazer, você vai até as últimas consequências para desobedecer ao Senhor, assim como os fariseus? Ou você vai nessa noite se permitir viver um novo de Deus para você, escrever uma nova história, viver uma nova vida na presença do Senhor? Você vai passar a eternidade com Jesus ou a eternidade longe de Jesus? A escolha que você tem que fazer é nessa vida, é hoje, é agora. Você não vai poder escolher depois de morrer, você não vai poder escolher depois de ver Jesus face a face. Porque quando você ouvir, a próxima vez que você ouvir, é para julgar, e ali não vai ter mais tempo. Tudo se resume, não há milagres, não há provas, não há fatos, porque os fariseus tiveram tudo isso e não quiseram Jesus mesmo assim. Mesmo sem ter argumentos para rejeitar Jesus, eles rejeitaram mesmo assim. Mas você precisa fazer uma decisão. Você vai escolher ser um fariseu ou ser um cristão? Você vai escolher Jesus ou Barrabás? A escolha é sua. E enquanto a igreja está orando, eu não vou me alongar. Eu realmente acredito que ou Deus fala com você, ou Deus não falou com você. E nessa noite eu não vou chamar você aqui na frente, eu não vou te expor, não vou fazer você passar vergonha. Mas eu queria muito saber se nessa noite o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, de que você está sendo desobediente. Amém, Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão, já te vi lá atrás. Se existe mais alguém que nessa noite quer falar assim, eu quero o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero desobedecer mais. Eu não quero mais ficar longe. Eu quero abraçar esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero ser um cristão. Existe mais alguém? Se existe, levante uma das suas mãos. Eu quero apenas orar pela sua vida, para que o Senhor não deixe essa decisão morrer, não deixe isso se perder. Se existe alguém nessa noite que de repente já foi tão firme na presença de Deus, mas sabe que se perdeu, sabe que seu coração se fechou talvez pelas coisas tão difíceis
que você teve que passar. Talvez por tanta decepção com a igreja. Amém, Deus te abençoe. Pode baixar sua mão, amém, Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu não sei, meus irmãos, talvez o seu coração ficou muito fechado por conta de pessoas, por conta de situações. Mas nessa noite há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Porque pecadores se arrependeram. E aqui é o lugar para isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu que estou aqui na frente, vocês que estão aí embaixo, nós que estamos aqui no louvor também, todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. O Senhor sabe como nós somos fracos, o quanto nós erramos. E nós precisamos do Senhor a cada dia. A cada dia precisamos ser resgatados, precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos de mais e mais de Jesus. E antes de nós louvarmos, eu queria dar uma última oportunidade. Já tivemos 3 decisões aqui nessa noite. Existe mais alguém, e eu não vou me prolongar, se existe mais alguém que quer fazer essa decisão nessa noite, só levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Existe mais alguém? E eu queria, nesse momento então, convidar minha amiga Luciana, ela que me ensina tanto sobre fé, que é uma amiga que ministra tanto na minha vida. Ela vai orar pelas decisões que foram feitas essa noite, especialmente para que o Senhor não deixe essa mensagem se perder, porque amanhã mesmo, talvez hoje mesmo, você vai ser testado para abandonar essa palavra que você recebeu. Mas que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração, para que você não abandone Jesus. Ser cristão é para sempre, não volte a ser fariseu, seja um cristão. Luciana vai orar e após o ministério vai estar louvando. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é um Deus de propósito. E a Bíblia afirma que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia planejado o nosso resgate. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos amou de tal maneira que moveu os céus e a terra, que veio pessoalmente nos mostrar o tamanho do Seu amor por nós. E a Bíblia diz que é desejo do Senhor que nenhuma alma se perca. Mas entre o desejo e o realizar está a escolha humana, e nós queremos te agradecer, porque nessa noite essas pessoas escolheram aceitar o Seu amor, aceitar o Seu plano, aceitar o Senhor como o Senhor é. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que muda histórias. O Senhor é o Deus da história, e o Senhor está na história para fazê-la diferente. Obrigada por cada uma dessas pessoas que decidiram que mudar a roupa de fariseu para a roupa de servo é a decisão mais adequada tomada na vida do homem. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa firmar os seus passos, que o Senhor mesmo inicie um processo de uma transformação que vai perpassar pela fidelidade e pelo amor. Que elas não olhem para trás, que elas não se envergonhem de terem tomado uma decisão ao Teu lado, reativado o amor por Ti. Obrigado, Senhor, porque como a canção vai dizer, a mesa está posta, o Senhor está nela, e nós estamos nessa noite sentados contigo para um banquete espiritual, para as bodas do Cordeiro. Obrigado porque o Senhor nos colocou nesse lugar de honra. A mesa não era o nosso lugar, mas nós estaremos sentados contigo e celebraremos a vitória que alcançamos em Cristo Jesus. Nós te louvamos pela vida do Derek, instrumento nas tuas mãos. Senhor, continue a transformar o teu servo. A cada dia os seus planos se cumpram na sua vida. Abençoa esta igreja, abençoa os membros desta igreja, abençoe aqueles que estão na live, aqueles que estão acompanhando conosco. Nos dê uma semana de paz, guardados na Tua presença.
e que possamos refletir sobre aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.